bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar sobre novelas. Sim, chegou o momento de trazer esse assunto aqui pro canal. Quem me acompanha sabe que eu cresci como uma baita noveleira, e volta e meia, todo vídeo, eu trago alguma referência de novela aqui, sempre que eu tenho oportunidade. Virou até uma piada interna entre os inscritos do canal, como vocês podem ver por esse monte de comentário aqui. A galera vive pedindo pra eu trazer algum conteúdo sobre novelas, e eu sempre fico, ai, será? Não sei o quê. E agora eu finalmente tive a oportunidade de trazer as novelas aqui pro canal com um tema que tem tudo a ver com as minhas nerdices, os easter eggs. Calma que eu explico. Você já ouviu falar do projeto Novelei? Parece que foi um projeto feito pra mim. Ele é uma história da Globo que mistura novela e ficção especulativa. Eu juro, a história é assim. Tem um assistente de produção, que é aspirante a autor, ele ama novelas e tudo mais. Só que aí nesse futuro que ele vive tem uma pane no sistema da TV Globo e todas as novelas desaparecem. Só que ele é muito nerd de novela e então ele entra numa missão para tentar recuperar esses marcos da nossa cultura. Ele e um grupo de criadores de conteúdo vão tentar recriar alguns clássicos das novelas, mas com baixíssimo orçamento e muita cara de pau, inclusive. E, gente, o resultado é muito legal. Tem o Paulo Vieira, o Tony Ramos, a Suzana Vieira e mais uma galera incrível tentando recriar 9 novelas clássicas da TV Globo. E aí mistura novela, curiosidades, momentos marcantes. Sério, parece que alguém leu minha mente e fez um YouTube Original. E melhor ainda, vieram patrocinar um vídeo meu sobre novelas pra divulgar o projeto. Estúdios Globo, vocês estão de parabéns. Então no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês alguns easter eggs, referências e curiosidades de alguns clássicos de sucesso dos anos 90 e 2000 que estão nesse projeto incrível. O link pra ver os episódios já tá aqui na descrição, inclusive. Bora falar de novela? Você lembra em O Clone que tinha a Mel, filha do Lucas, o personagem do Murilo Benício? Se sim, você lembra que ela foi interpretada pela talentosíssima Débora Falabella, certo? Mas e se eu disser que 2 atrizes diferentes fizeram essa personagem? Tá, na real 3 se você contar a atriz mirim que fez a Mel quando era criança, mas não é disso que eu tô falando. Teve 2 atrizes que fizeram a personagem na mesma época da vida. E não, eu sei que a gente tá falando de O Clone, mas não é isso, não tinha nenhum clone da Mel nem nada assim. É que durante as gravações da novela, a Débora Falabella pegou uma meningite e teve que se afastar das gravações por um tempo. E quem entrou no lugar dela foi a irmã, a Cíntia Falabella. E ela gravou algumas das cenas da Mel. Como elas são irmãs, elas são super parecidas. E mesmo assim, nas cenas, a Mel ficava mais de costas, então não dava pra reparar tanto. Mas mesmo assim, daria pra notar. Só que pouquíssimas pessoas perceberam isso na época. E uma coisa que a gente sabe sobre as novelas brasileiras é que elas dominam o mundo, né? E O Clone acho que é um exemplo muito emblemático disso. Não é à toa que em 2002, o casal Lucas e Jade foi chamado de o casal mais famoso do mundo pela versão hispânica da revista People. Ou seja, não é aqui no Brasil só que eles são famosos, foi uma revista internacional que diz que esse casalzão aí, que tem todas as diferenças culturais, a questão da passagem do tempo, eles foram eleitos o casal mais famoso do mundo lá em 2002. E já que eu tô falando de coisas internacionais, uma coisa que a gente vive falando nesses vídeos de nerdice sobre as obras de Hollywood é sobre os tais dos cameos, que são as participações especiais que aparecem muito nos filmes e séries. Eles acabam sendo lembrados como easter eggs nos vídeos nerds. Mas, gente, novela também tem um monte de participações especiais, tem um monte de cameo, se você quiser usar o nome em inglês, e O Clone tinha várias. A novela teve vários convidados ilustres, principalmente ali no bar da Dona Jura, que servia um pastel de camarão lendário. Ó, entre os convidados ali que foram curtir o pastel da Dona Jura, tinha Ana Maria Braga, Neguinho da Beija-Flor, Zeca Pagodinho e até o Pelé. Inclusive teve a música Em Busca do Penta, porque na época o Brasil tava tentando aí o pentacampeonato. Seria bom ter uma música Em Busca do Hexa agora, né? Pra ver se vem. Teve vários bordões que entraram na cultura pop brasileira por causa de O Clone e acabaram ficando até os dias de hoje. Tipo, arder no mármore do inferno, jogar ao vento, várias dessas outras frases que volta e meia a galera traz aí de volta. E elas acabam se juntando esse monte de bordões que a gente tem de novelas, tipo Jamanta não morreu, né? Que eu inclusive já vou falar a respeito. Mas ó, O Clone é o 7º episódio do Novelei. Aí tem o Cauã Raymond como Lucas, tem a Jojo Todinho como a Dona Jura, o Whindersson Nunes como o Clone e, sério, mais um monte de gente que você vai descobrir assistindo de novo. Tem o link aqui embaixo. Mas, ó, como eu falei mais cedo do Jamanta não morreu, bora falar da origem desse bordão, que foi lá na minha infância. Eu era bem pequena e eu lembro que eu ficava repetindo Jamanta não morreu, eu nem lembrava tanto assim da história depois que eu fui rever. O Jamanta era um personagem do Kaká Carvalho que era um grande alívio cômico em Torre de Babel. E essa frase, Jamanta não morreu, é uma das frases mais icônicas da novela.
novela, porque o Jamanta sobreviveu a um dos momentos mais importantes da trama, que foi a explosão do shopping Tropical Towers. Eu espero que isso não seja um spoiler, até porque foi um evento que parou o Brasil, todo mundo ficou chocado. E aliás, esse mistério de quem explodiu o shopping ficou por 6 meses. E teve vários esquemas de segurança para que nenhuma informação vazasse para o público. Um esquema bem parecido, aliás, com o que foi usado para esconder o grande segredo de Vale Tudo, mas eu vou falar disso mais tarde. Mas voltando aqui pro Jamanta, o sucesso do personagem em Torre de Babel foi tão grande que o personagem chegou até a aparecer em outras produções. E a novela Torre de Babel foi um sucesso tão grande que virou um episódio do Novelei. É o episódio número 6. Outra novela que foi um dos maiores marcos da cultura pop brasileira foi Vamp. Ela não só foi um sucesso de audiência, como ela influenciou muitos gostos dos brasileiros na época. Tem uma trilha sonora bem rock and roll, ajudou a popularizar a moda gótica. E assim, se você viu Vamp, você sabe que não dá pra imaginar a novela sem o personagem icônico Vlad, que era interpretado pelo Neila Torraca. E uma curiosidade é que o nome completo do personagem é Vladimir Polanski. E aí Vlad por causa do Drácula, né, Conde Vlad ou Vlad Tepes, e o Polanski é por causa do diretor de cinema Roman Polanski, porque a trama da novela tem inspiração em um filme dele, que é A Dança dos Vampiros. E outra curiosidade do Vlad é que o Neila Torraca não ia participar de Vamp pela novela inteira. A participação do personagem dele era pra ser só por 9 episódios, ou seja, ia ser super rápido. A novela dura meses e ele ia participar só 9 episódiozinhos. Mas essa participação foi mais do que suficiente pro personagem fazer tanto sucesso que ele continuou na trama depois. E que bom, né? Ah, e eu não sei se vocês sabiam, mas Vamp chegou a ser caso de polícia. Isso ainda rolou na gravação de uma das cenas mais icônicas da novela, quando a personagem Natasha, roqueira, lá tá dançando no meio de Veneza ao som do grupo Enigma. E todo o rolê do grupo Enigma era misturar aí esses sons mais sagrados com a parte mais profana. E a polícia italiana não gostou. Aparentemente essas músicas eram proibidas lá e ninguém da produção sabia disso. Então eles simplesmente chegaram ali, os policiais, e interromperam a gravação. Por sorte, a equipe conseguiu terminar essa cena, senão a gente teria ficado sem um dos momentos mais marcantes dessa novela e de todas as novelas brasileiras, na verdade. E eu sei que vocês gostam que eu fale das participações especiais, então tem uma muito legal em Vamp, que é a personagem Lita Ree, uma das amigas da Natasha. E com esse nome acho que já deu pra anotar, né? E talvez já tenha aparecido a foto aí da personagem, que é a Rita Lee. Eles só trocaram as letras, eu amei isso. Eu amo muito Vamp, inclusive é uma das referências que mais pediram em um vídeo que eu fiz aqui, vai estar linkado aqui embaixo, sobre vampiros na cultura pop. Se vocês quiserem ver lá, tem um listão. E a galera que comentou é muito fã de Vamp. E é claro que esse marco das novelas não ficou de fora do Novelei, tem um episódio dedicado aos nossos vampirões. Agora, vocês sabiam que tem várias novelas que têm referências literárias fortíssimas? Uma delas, inclusive, é simplesmente Shakespeare, meu amor. Sim, porque a novela O Cravo e a Rosa é uma releitura muito doida da peça A Megera Domada, do William Shakespeare. Eu vivo falando dessa referência aqui no canal, eu acho que eu já até falei em podcast sobre ela, mas sim, a inspiração para essa novela é uma peça de Shakespeare e é uma releitura que tem muito a ver, inclusive. Porque, ó, A Megera Domada conta a história da Catarina, que é uma mulher rica e rebelde, e o pretendente dela, que é o Petrúquio, um fidalgo de Verona. Aí, a irmã mais nova da Catarina sonha em se casar, mas ela só pode fazer isso se a Catarina casar primeiro, porque a irmã mais velha tem que casar primeiro. O problema é que a Catarina rejeita todos os pretendentes, ela não quer saber de marido. E tudo isso muda com a chegada do Petrúquio, que vai aos poucos conquistando a tal Megera. Em O Cravo e a Rosa, a gente também tem o Petrúquio, que é um homem do campo, bastante brutamontes, bastante humilde, que tenta conquistar a Catarina, que é uma filha de banqueiro também super rebelde, super geniosa. E tudo isso se desenrola na São Paulo dos anos 20. Inclusive, vários personagens históricos brasileiros aparecem na novela, fazem participações representadas ali pelos atores. Tem a Tarsila do Amaral, tem o Oswald de Andrade, tem o Machado de Assis. E se a novela O Cravo e a Rosa já era super divertida, imagina o que eles fizeram lá no Novelei. Sério, vocês vão amar esse episódio. Mas ó, se você pensa que Shakespeare era a única referência literária de O Cravo e a Rosa, você tá enganado. Porque o autor, o Valcir Carrasco, ainda meteu outra referência a Cyrano de Bergerac. Eu amo a história de Cyrano porque meu avô contava ela pra mim quando era criança, então eu fico muito feliz que tem essa referência também. Mas vamos lá, como que isso aparece na novela? Também é uma peça de teatro que conta a história do tal Cyrano, que é um cara que ele se sente muito feio e ele é tímido, mas ele é apaixonado por uma mulher super bela chamada Roxane. Só como ele é muito envergonhado e tem vergonha da própria aparência, ele não consegue falar com ela. Então ele vai tentar ajudar outro cara, que é o Cristiano, a chegar na Morena, a conquistar a Roxane. E como que ele faz isso? Ele escreve belos
belos poemas de amor que o Cristiano pega e lê pra Roxane como se ele mesmo tivesse escrito, o que faz a Roxane se apaixonar, sem saber que as palavras na verdade são do Cyrano. E se você viu o Cravo e a Rosa, deve ter se lembrado na hora de uma trama que tem na novela. É a história da Bianca, do Heitor e do Edmundo. Aqui o Edmundo é o Cyrano, porque é ele que escreve as cartas no lugar do Heitor, que é como se fosse o Cristiano. E o Heitor tá tentando conquistar a Bianca, que funciona como a Roxane nessa trama. A principal diferença é o final, porque a novela termina bem mais feliz do que a peça em que ela foi inspirada. Na peça de teatro, tanto o Cyrano quanto o Cristiano morrem, a Roxane vai parar num convento. E aí, gente, não é spoiler isso, porque a peça é de 1897, faz tempo. Felizmente a novela não segue esse caminho, tem até uma trama com o convento e tudo mais, mas não é o mesmo final. Que bom. E vamos de mais uma referência literária, só que agora em outra novela, Senhora do Destino. Você lembra do grande Giovanni Improta, que era vivido pelo José Wilker em Senhora do Destino? Ele era aquele dono de escola de samba que tinha o crush na Maria do Carmo, que tinha um monte de bordão. Tinha vários, ele falava, na vida, como no restaurante, a conta sempre chega. E o que era mais icônico, acho que era o Vou Me Pirulitar-me. Como no caso do Jamanta Não Morreu lá atrás, o personagem fez um baita sucesso, todo mundo ficava repetindo as frases dele pelo Brasil. Mas eu comecei esse bloco de Senhora do Destino falando que tinha uma referência literária. Até agora eu não falei nada sobre isso. Por que eu tô falando de referência literária? Porque caso você não saiba, o Giovanni Improta é um personagem de livro. O personagem saiu diretamente de O Homem que Comprou o Rio, que é um livro escrito pelo próprio Aguinaldo Silva, o autor da novela. Então ele usou na novela o mesmo personagem que ele escreveu lá nos anos 80 pro livro. E, inclusive no livro o Giovanni é um bicheiro bem poderoso, metido com bastante gente perigosa, não é flor que se cheire. Na novela ele é bem mais de boa. E assim, não dá pra falar de A Senhora do Destino sem falar da vilã, a Nazaré Tedesco, vivida pela Renata Sorrah, maravilhosa, vilã icônica. Só que você sabia que, na verdade, não era pra Renata Sorrah fazer a Nazaré, e sim a Suzana Vieira? Aí você vem e me pergunta, mas Mikan, a Suzana Vieira não é a Maria do Carmo? Como que ela ia ser as duas? Então, é que originalmente o elenco da novela seria com a Suzana Vieira como Nazaré e com a Regina Duarte como Maria do Carmo. Só que a Regina Duarte demorou muito pra aceitar o papel, então decidiram trazer a Renata Sorrah no lugar dela. E aí os diretores pensaram que seria mais legal inverter os papéis e deixar a Renata como vilã e a Suzana como mocinha, como a Maria do Carmo. Por isso que ficou desse jeito, e que legal, porque deu muito certo. E é claro que o Novelei não ia deixar a Senhora do Destino de lado, muito menos a Nazaré, né? Tem um episódio inteiro dedicado à batalha da Maria do Carmo com a Nazaré, aliás. Última curiosidade de Senhora do Destino, prometo que essa novela é cheia de curiosidades, mas tem a participação da Vera Fischer na novela, né? Ela vem como a ex-Miss Brasil Vera Robinson. Só que o nome e o passado da personagem são um easter egg da própria Vera Fischer, porque a Vera Fischer é ex-Miss Brasil. Ela foi Miss Brasil de 1969, por isso que deixaram a personagem com o mesmo primeiro nome. Então também é uma Vera que é ex-Miss Brasil. Aí eu vou emendar aqui com uma outra novela que a Vera Fischer fez, que é Laços de Família. Ela foi a Helena em Laços de Família. E Laços de Família, que também foi homenageada no Novelei, porque é uma novela super icônica, e também é uma novela com participações especiais. Só que tem uma participação em Laços de Família que é muito piscou-perdeu, porque é rapidinha demais, assim. Logo no primeiro capítulo da novela, a gente conhece o personagem Miguel, interpretado pelo Tony Ramos. E aí tem um momento que ele tá entrando numa livraria chamada Dom Casmurro, inclusive, que é outro easter egg, mas enfim, não tem nada a ver com isso. Mas quando o Miguel entra nessa livraria, ele passa por um senhor que tá por ali, e os dois se cumprimentam balançando a cabeça. É muito rápido, e esse senhor é nada menos do que Manuel Carlos, o autor da novela. E de várias outras novelas clássicas, inclusive, né? Aliás, o Manuel Carlos se inspirou em um caso real pra criar Laços de Família, porque lá nos anos 90, nos Estados Unidos, teve a história de uma mãe, na vida real, que engravidou pra salvar uma filha que tava com leucemia. Aí o Manuel Carlos soube dessa notícia e já pensou, nossa, daqui a pouco estão fazendo um filme sobre essa história. Só que passou um tempo e ninguém fez, e ele tinha como fazer uma história, ele é autor de novelas, então ele foi lá e fez. Porque esse é um dos pontos importantes da novela, a gravidez da Helena pra salvar a filha dela, a Camila. Inclusive tem a cena icônica da Carolina Dickmann raspando a cabeça, que até hoje é um dos momentos, acho que mais marcantes da TV brasileira. E o Manuel Carlos não é o único autor a fazer uma participação na própria novela, inclusive isso é bem comum. Mas em Vale Tudo a gente teve 3 de uma vez na mesma cena. Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Basseres fizeram os 3 uma pontinha na mesma cena. Em uma das festas da revista Tomorrow, que é uma revista que tem na novela que dá festas mega lendárias, e se você prestar atenção em uma dessas cenas da festa, você consegue ver os autores ali com a nata da elite carioca dos anos 80. E assim, mesmo se você nunca tiver visto Vale Tudo na sua vida, você com certeza já ouviu falar do mistério da novela, que foi o mistério que parou o Brasil. Quem matou Odete Roitman? A produção da novela
ela fez todo um esquema para que não vazasse de jeito nenhum quem era o assassino. Afinal, mesmo que a gente não tivesse aí redes sociais para ficar comentando sobre o assunto, tinha aquelas revistas que contavam o que ia acontecer na novela, lembra? Aí, para isso não vazar, eles fizeram várias coisas. Por exemplo, eles só gravaram a cena da grande revelação no dia que o último episódio foi ao ar. E os atores que participaram só receberam o texto bem na hora de gravar. Aí você pensa, ok, nossa, bastante coisa. Só que tem mais. Porque eles gravaram 5 versões diferentes de quem era o assassino. Aí, assim, se vazasse alguma coisa, ninguém ia saber se era que ia pro ar mesmo ou não. E você aí impressionado com o esquema de filme de super-herói pra evitar vazamento de spoilers. Nossa. E tem uma referência a Vale Tudo em Avenida Brasil, outra novela icônica. Tem uma cena que o Max sai da casa do Tufão e manda uma banana pra todo mundo que tá lá. Esse é um momento bem marcante de Avenida Brasil e ele é referência a um momento também muito marcante do final de Vale Tudo, que é quando o vilão Marco Aurélio sobe no jatinho dele e manda uma banana pro Brasil, que é um momento bem de impunidade. Não rolava muito isso nas novelas, normalmente o mal era punido e ele se safou e ainda mandou uma banana pra todo mundo. E aí, olha só, em Avenida Brasil, quem interpreta o Max é o Marcelo Novaes. E o primeiro papel dele foi justamente em Vale Tudo. Ele interpretava o André em Vale Tudo. Aí, gente, se eu tô falando que o Novelei resgatou as novelas mais clássicas do Brasil, é óbvio que ia ter Vale Tudo também. É justamente o primeiro episódio do projeto. Quem será que matou Odete Roitman dessa vez? Continuando aqui as novelas, como eu tinha falado de Avenida Brasil, vamos falar dela, porque foi um dos marcos mais importantes desses últimos anos na TV brasileira. E também teve episódio do Novelei sobre Avenida Brasil, é o 8º episódio. E nele tem uma galera que participa, tem o Babu, tem a Isis Valverde, o Marcos Mion e mais um monte de gente, um grande elenco. E é óbvio que tinha que ter um episódio sobre a Avenida Brasil, porque foi um baita sucesso. Mas você tem noção do tamanho que foi essa novela? Diziam até que a Dilma, que era presidente na época, tinha remarcado alguns dos compromissos dela que iam ser no último dia da novela, porque o Brasil tava totalmente focado no último capítulo. E realmente, assim, lembrando da minha experiência com a Avenida Brasil, eu fui ver o episódio final na casa de amigos. A gente fez, tipo, uma watch party mesmo, com comida, cada um levava um prato, refrigerante, essas coisas, pra ficar assistindo. E eu lembro que quando eu tava chegando lá, eu cheguei quase na hora da exibição, a rua já tava deserta. Não sei se vocês tiveram essa mesma experiência que eu, comentem aqui embaixo, mas foi uma experiência muito legal, assim, foi muito diferente. Tinha até alguns veículos internacionais falando que o sucesso da novela podia causar um colapso no Brasil, porque ia ter muita TV ligada ao mesmo tempo e ia dar pane no sistema elétrico. Mas assim, nada disso aconteceu. Imagina se acontece, se dá uma pane e você não consegue ver o último episódio de Avenida Brasil, o país ia abaixo, aí ia mesmo. Avenida Brasil foi um grande sucesso lá fora e não foi a única. A novela brasileira faz um baita sucesso no exterior. Eu já tinha falado de O Clone aqui e tem várias que foram exportadas e viraram grandes sucessos em outros países. Inclusive Mulheres de Areia, que tem uma história bem curiosa ligada a ela. Diz que essa novela foi um baita sucesso na Rússia e que o último episódio dela teria sido exibido bem no dia da eleição, de propósito, pra que a galera não fosse viajar no dia da eleição. Ia ficar todo mundo em casa vendo a novela e aí ia conseguir votar. Pra ser bem sincero, eu não sei se essa história é verdadeira, mas ela é muito interessante, então eu quis trazer aqui. Uma coisa que eu sei é que ela realmente foi exibida na Rússia e que ela foi chamada de Secret Tropikanki. E assim, convenhamos, quem que ia querer perder a conclusão das gêmeas Ruth e Raquel? Eu queria ver esse último episódio ao vivo mesmo. E em Mulheres de Areia, a Glória Pires arrasa com as gêmeas Ruth e Raquel. Só podia ser ela no papel, e tanto só podia ser ela, que adiaram a estreia da novela para que ela pudesse participar. Porque tinham chamado ela para participar e ela disse que não ia poder, porque ia coincidir com o nascimento da filha dela, Antônia Moraes, e aí preferiram adiar a novela pra esperar ela poder participar. Última curiosidade de Mulheres de Areia é que a mulher que aparece ali na abertura, que também é super icônica, é a atriz Mônica Carvalho, que depois trabalhou em várias outras novelas, mas Mulheres de Areia foi a primeira em que ela apareceu, bem nos créditos de abertura, olha só. Gente, foram muitas curiosidades e easter eggs nesse vídeo, espero que vocês tenham curtido, e agora que você viu tudo isso, tá na hora de você ir lá assistir ao Novelei. Os 9 episódios estão numa playlist do canal do YouTube da TV Globo, vou deixar linkado aqui na descrição, pra você já correr lá e se divertir com a recriação desses clássicos da TV brasileira. Eu fiquei muito feliz por finalmente ter a oportunidade de falar de novela com vocês por aqui, espero que vocês tenham gostado. E eu queria que vocês comentassem aqui embaixo quais as novelas que eu citei aqui que vocês assistiram e quais os momentos favoritos de vocês nas novelas. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!